Meus amigos, o site de extrema esquerda Intercept resolveu me responder lá a tal do Nicolas, por conta daquele vídeo e daquela polêmica que rolou sobre uma favela que começou assim e terminou assim. Pois é, eles resolveram ir lá dar a versão dos moradores, dizer que os moradores, coitados, não estão sendo, vamos dizer, ouvidos nessa história toda. E aí eu resolvi ouvir a versão do Intercept e respondê-los aqui. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a opinião dos moradores, já que o Intercept foi lá falar com eles, né? E aí ouvimos essa moça. Essa moça resolveu dar a opinião dela, falando sobre impostos e tributos, vamos lá. Ainda tem gente que vota. Por que ele tá lá? Porque tem gente que vota, mas ele não sabe a nossa realidade. Será que a casa dele tá assim? Pode ter certeza que a casa dele tá cercada de segurança, a calçada dele tá maravilhosa. Os impostos que eles roubam da gente, tá fazendo a casa dele. Pois bem, é muito legal, muito bacana a moça fazendo esse discurso quase ANCAP sobre impostos, né? Mas, veja, ela não se importava muito com a coisa pública, com impostos, com justiça ou injustiça, quando ela invadiu essa mesma área, e veja só, quando se negou a sair, quando a prefeitura tentou tirar ela de lá. Como vocês podem olhar, essa favela era uma invasão numa calçada, havia uma indústria atrás, havia um bairro, eles não se importavam com os moradores, eles não se importavam com a indústria, eles não se importavam com as pessoas que passavam lá, não passavam com ninguém. Eles resolveram fazer suas casas naquela calçada, e quando instados a sair de lá pra fazer moradia em outro lugar, falaram, daqui a gente não sai. Porque assim, no Brasil, como não é um marco legal pra gente desfavelizar cidades, um cara vai, invade um terreno, faz o que quiser, e o Estado que se vire pra fazer uma casa pra ele, e adivinha com o dinheiro de quem, moça? Com o dinheiro dos impostos das outras pessoas. Então foi com o dinheiro de impostos das outras pessoas que essa casa que você tá vendo agora foi construída pra você. Veja, muita gente que paga imposto de verdade, que não invade terreno algum, paga mensalmente impostos, ou via IPTU, por exemplo, ou paga aluguel pra morar em algum lugar. Você não precisa de nada disso, o Estado te deu uma casa. E o que você e o pessoal fizeram? E é isso que as pessoas estão indignadas. Com uma casa que lhe foi dada, você resolveu transformá-la novamente numa favela. O que mais me irrita nessa história toda, e nunca falha, é que sempre tem um barbudinho, o famoso barbudinho de esquerda ali, Vila Madalena de São Paulo, cheio de opiniões, tratando aquelas pessoas que cometeram crime, que estão erradas em fazer aquilo que vocês estão fazendo com a moradia que lhes foi dada, tá? Tratando de maneira condescendente. São o bom selvagem, aquele que é titular de direitos, mas nunca de deveres. E aí passa a mão na cabeça do bom selvagem, diz que vai cuidar dele e próximo. É muito similar aos aliados políticos dele do MTST, que justamente usam pessoas como essas para invadir terreno alheio, construir favelas, destruir os bairros ao redor e fazer especulação imobiliária, que a gente sabe que é muito bem um negócio que gente como Guilherme Boulos gosta. A gente só vai acabar com a indústria da favela impondo lei e ordem. Primeiro de tudo, sempre lei e ordem. Primeiro, eliminando o tráfico e o crime organizado das favelas brasileiras. Depois, impedindo o surgimento de novas favelas, criminalizando movimentos de moradia que invadem sistematicamente propriedades públicas ou privadas. Isto feito, vamos fazer um grande plano de infraestrutura para dar títulos de propriedade para as pessoas que possam ter esses títulos e construir novas casas no lugar das casas que estão absolutamente inviáveis e são insalubres. Com um plano de 30 anos, nós podemos tornar habitações o que hoje é favela. Além disso, tem que ter educação na veia, tratar as pessoas como gente, ensinar elas que elas têm que respeitar o espaço privado e o público. Porque não dá pra, como você vê, a pessoa dentro da casa dela, que foi dada, tá tudo pintado e arrumadinho, e pra fora o reboco, que ela imagina que o espaço privado dela é respeitado, mas o espaço externo, que é público, dane-se, tem que ser um favelão. Isso tem que mudar. A gente tem que tratar não só nós e nossas famílias bem, mas o coletivo, a cidade, a urbe, o lugar que você mora. Só assim, meu amigo, a gente constrói um país sério e não um favelão.